O Senhor que fez a obra na nossa vida, que criou cada um nessa terra, que criou essa terra, que fez o céu e a terra. Amém, irmãos? A palavra vem dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus ouvidos, atentos aos meus ouvidos, às tuas orações. A palavra do nosso Senhor Deus vem falar para a gente lá em Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela vem nos consertar, ela vem para nos confrontar. Porque a palavra fala: por aumentar a iniquidade de muitos, os amores esfriarão. E a palavra ela vem me dizer que quando eu cometo a minha iniquidade, o pecado consciente é aquilo que me desagrada ao olho de Deus. Porque tudo que Deus criou nesse mundo, Ele falou: haja. Deus criou o céu, Ele falou: haja. Deus criou a terra, Ele falou: haja. Criou os animais que habitam nela, Ele falou: haja. Só que quando Ele criou o homem, Ele mesmo foi lá e fez conforme Ele quis, porque Ele viu bem de fazer. Só que quando Ele criou o homem pelo barro, aí ainda não era nada. Mesma coisa Ele trazendo para o dia de hoje, ainda não é nada. Porque o homem só veio se fazer homem vivo depois que Deus ele soprou na narina do homem o Espírito Santo dele. Então, trazendo para o dia de hoje, quem sou eu sem o Espírito Santo de Deus? Quem sou eu sem a palavra? Quem sou eu sem Deus? Porque não há vida, porque existe 3 tipos de morte. A morte é onde que eu morro espiritualmente, saiu da presença de Deus. A morte é onde que é a morte que é a divisão do corpo e o espírito, para onde que eu vou, para dentro da terra, onde é que eu vou para o caixão. E a terceira morte, que é a morte eterna. Só que a palavra ela vem me dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna e vida em abundância. Deus ele veio trazer vida, sabe por quê? Porque essa terra já era uma terra condenada. Uma terra condenada pelo pecado, só que pelo sangue dele ele nos remiu e nos lavou. Romanos 8, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda conforme a carne, mas conforme o Espírito. João capítulo 1, versículo 1 vem dizer para mim que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo é a palavra, Deus é a palavra. Não tem como eu falar que eu sei quem é Deus se eu não conheço a palavra. Por aí você se torna um mentiroso por não conhecer a Deus e falar que conhece. Só que essa palavra ela veio para nos transformar, a palavra veio para trazer vida em abundância. Deus ele veio trazer vida, a palavra dele vale mais do que o ouro puro, vale mais do que a prata. Essa palavra que hoje em dia a gente anda rejeitando, a palavra ela vem me dizer que eu vou ter que dar conta de cada coisa que eu ando fazendo nessa terra, porque esse corpo ele é emprestado de Deus. Esse corpo que Deus que a gente anda usando ele hoje foi Deus que prestou. A gente não vai viver a vida toda nessa terra da mesma maneira, vai ter uma mudança, porque quando fala que Deus ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, é porque vai ter um fim. E esse fim hoje, essa palavra que a gente rejeita, que a gente muitas vezes não quer ouvir, essa palavra hoje que a gente rejeita, amanhã ela vai julgar a gente. Porque se ele era o verbo é a palavra. O nosso Senhor Deus ele vai julgar, ele vai tomar de conta cada um aqui no dia do juízo final. E vai cobrar o que você fez no meu evangelho. Porque quando fala em Romanos 8 que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, se Cristo Jesus é o verbo, nenhuma condenação há para quem está andando conforme o verbo, conforme a palavra. Mateus 4,4, nem só de pão viverá homem, mas sim também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque se eu não vivo da palavra, eu não tenho vida. Que adianta eu ter o que for nesse mundo? Apocalipse 3, verso 17 fala: eu ser rico, estou enricando e de nada mais necessito, mas não passa do miserável, pobre, segue nu, porque não tem Deus, não tem nada, é a palavra. Aleluia. Se a palavra é de Deus, a palavra ela é Deus, então como é que eu vou rejeitar o meu Criador? Porque se a gente está em cima dessa terra aqui, é porque ela veio falar que Deus ele criou o céu e a terra e tudo que habita nela, irmão. Então a gente não pode rejeitar a Deus, porque hoje em dia a gente rejeita, mas amanhã a gente vai ser rejeitado.
A palavra vem dizer para mim, Mateus 10:32, portanto aquele que me confessar diante dos outros, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Deus que está nos céus. Eu acho engraçado porque muitas vezes a gente está nesse mundo, a gente está aprontando, fazendo o que é errado, mas a gente não tem vergonha. Eu não tinha vergonha quando aprontava. Mas quando é para falar da palavra, quando é para falar do Criador que criou você e seus irmãos e todo mundo que habita nessa terra, a gente tem vergonha, sabe por quê? Porque essa palavra ela é justiça. E se eu não ando conforme ela, eu vou ser julgado. E o ímpio, ele sabe que vai ser julgado. Amém? Só que Deus, ele fala que ele veio para trazer vida. Onde que não habitava vida, há esperança. Onde que não tinha nada, Deus criou tudo. Sabe por quê? Porque não tinha nada, mas Deus criou o céu e a terra e o que habita nele. Aleluia. A gente é selado porque Deus, ele chama. Apocalipse 3:22, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque muitas vezes a gente rejeita a palavra, a gente rejeita Deus. A gente deixa Deus como a última chance a poder ser recorrida. Quando a gente está numa cadeia, quando a gente está dentro do hospital, quando a gente não tem mais jeito, que não tem mais jeito para nada, a gente vai lá de joelho e ora a Deus. Sabe por quê? Porque o Deus é o único que pode fazer alguma coisa em nossas vidas. Sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Sem Ele, a gente é miserável, pobre, segue nu. E Deus, ele chama, Deus, ele quer chamar o verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Porque a obra de Deus, ela é grande. Satanás, ele está todo momento tentando tomar assento de roubar a nossa vida. Porque a palavra vem me dizer que Satanás já é condenado. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aqueles cujo nome não estava no livro da vida, estes foram lançados no lago de fogo. Satanás, e que não quis andar conforme a palavra de Deus fala, foi lançado no lago de fogo. Porque quando Cristo, ele fala que é, e a palavra, ela fala que é o caminho, a verdade e a vida. Se fala que Deus é a verdade e a vida, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e a palavra é. Só que ela é o caminho para mim seguir, a verdade, porque Satanás é a mentira, as coisas desse mundo ilude, as coisas desse mundo é boa. O pecado, ele é bom, só que a palavra de Deus, ela vem me dizer, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, só que não é morte de ir pro caixão, porque todo mundo vai. A morte que a palavra quer me referir à morte eterna, que é o inferno, que é a verdade que muita gente rejeita, mas muitos vão ter que enfrentar, porque a palavra, ela vem para nos confrontar. A palavra, ela vem para poder mudar a minha vida. Não é quartel, não é nada que... Não tem nenhum lugar nessa terra que faz homem de verdade. A única coisa que faz homem e muda caráter de gente é a palavra. É a palavra, eu sou testemunho vivo da palavra, eu sou testemunho vivo de Deus. Porque Deus, ele veio para transformar e botar a vida onde não tem. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade. Esse Deus, ele é poderoso, esse Deus transforma, esse Deus cura a vida. Esse Deus, ele, aonde não tem esperança, aonde todo mundo olha no meio da família e fala não tem mais jeito, esse ele, o único jeito é a morte, esse ele, o único jeito dele vai ser o inferno, porque não tem mais jeito, só Deus na causa. Só que Deus, ele me pegou, me restaurou, Deus, ele mudou a minha vida. Então eu aqui hoje para contar a história e falar o nome dele, porque se não for ele, a gente não tem vida.